Boa tarde a todos os amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus. O que eu venho falar hoje se encontra, o versículo que nós vamos meditar hoje se encontra em Atos capítulo 5, versículo 29. No contexto aqui desse capítulo 5, está falando aqui sobre os apóstolos que são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio e o Conselho de Gamaliel. Aqui, na verdade, os apóstolos estavam impedidos, esses líderes, impediram que eles falassem de Jesus Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E eles chegaram até a prender os apóstolos, tudo, mas só que os apóstolos não levaram em conta o que eles haviam pedido. Na verdade, no versículo 28, diz que eles tinham admoestado, tinham proibido expressamente que eles pregassem a respeito de Jesus Cristo, que eles parassem de levar a mensagem da salvação e da ressurreição de Cristo a outras pessoas. Mas o apóstolo Pedro não fez caso do que eles queriam. E o apóstolo Pedro ele usa ele diz uma coisa importante no versículo 29 que é para nós nos dias de hoje também, que ele diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, queridos amados amigos, nós sempre temos que colocar em mente que a obediência nós devemos a Deus. É claro que nós temos nossos pais, que tem que obedecer nossos pais, tem nossos patrões, tem nossos governantes, essas pessoas, as nossas autoridades, nós devemos obediência também às leis que regem a um país. Mas também existem as leis que Deus colocou para o seu povo, as leis que regem o povo de Deus. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que importa nós obedecer a Deus, primeiramente a Deus, do que aos homens. Então é necessário que eu e você tenhamos isso em mente. Tudo que vá contra a vontade de Deus, se alguém pede para que eu faça alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eu não posso fazer. Se eu trabalho para alguém, ou meu superior, ou quem quer que seja que está acima de mim, pede para mim fazer alguma coisa contrária à Bíblia, eu não posso fazer. Eu tenho que obedecer o que Deus quer. Então eu deixo o que o homem fala e passo a obedecer a Deus. Então a palavra de Deus fala que o que mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Então, queridos amados amigos, então se Deus pede para que eu guarde seus mandamentos, se Deus pede para mim pregar o Evangelho, nada pode me impedir. É Deus que me pede, então eu tenho que fazer a vontade de Deus. Nada pode impedir que eu pregue o Evangelho, nada pode impedir que eu procure seguir os princípios e as normas contidas na palavra de Deus, porque eu não posso fazer nada que contrarie a palavra de Deus. Então, por isso que o apóstolo Pedro fala nesse sentido. Naquela época, o que estava em jogo era a pregação do Evangelho, era a pregação de Cristo Jesus como Salvador, Cristo Jesus ressuscitado. Então eles queriam impedir que os apóstolos então pregassem a palavra de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles continuaram pregando a palavra de Deus, mesmo que custasse ele ser preso ou custasse a vida deles. Por quê? Era a ordem divina para que se pregue o Evangelho. E hoje não é diferente. A grande comissão que Jesus deixou de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então é o que eu tenho que fazer, é o que as pessoas que conhecem a palavra de Deus têm que fazer. Pregar o Evangelho, custe o que custar. E pregar o Evangelho é pregar a verdade contida na palavra de Deus. Tudo que é verdade, que está contido na palavra de Deus, eu devo pregar. Eu não devo omitir nada do que é verdade. Eu não devo fazer nada daquilo que contraria a vontade de Deus. Então eu preciso sempre fazer a vontade de Deus, custe o que custar, prisão, ou perder tudo que eu tenho, ou perder até a própria vida. Mas aqui o apóstolo Pedro deixa um princípio básico. O mais importante é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então é necessário que eu e você meditemos nessa palavra e que você sempre tenha em mente que, em primeiro lugar, temos que obedecer a Deus, para depois obedecer as outras pessoas. Amém?